Após 6 meses daquele grave acidente com um ônibus que deixou 19 pessoas mortas na BR-376, que é a rodovia que liga o Paraná a Santa Catarina, a Serra, né? Outro acidente no mesmo trecho foi registrado na manhã de hoje e contabiliza pelo menos 2 vítimas fatais e uma outra em estado grave. A colisão aconteceu por volta das 8h30 da manhã entre um ônibus que tombou um carro e uma carreta no quilômetro 667 da rodovia, no trecho localizado em Guaratuba, no sentido sul da rodovia. Confira. O ônibus com 22 pessoas a bordo transportava a equipe de futsal de Umuarama, no Paraná, que enfrentaria a equipe do Jaraguá em um jogo nesta sexta-feira pela Copa do Brasil. Um vídeo feito por um motorista que trafegava pelo local mostra o exato momento em que o ônibus tomba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um jogador da base e um dos motoristas morreram na hora. Outras 10 pessoas ficaram feridas. 2 aeronaves da Polícia Militar de Santa Catarina foram acionadas para o resgate e transporte das vítimas, mas ainda não há mais informações sobre o estado de saúde. Outro vídeo mostra o rastro de destruição deixado pelo acidente. Pois é, até às 11h45 de hoje, agora há pouco, o Hospital Municipal São José recebeu 7 vítimas do acidente entre o ônibus e a carreta na BR-376. Por enquanto, não há previsão para a transferência de mais pacientes. Nesse momento, os pacientes passam por avaliação médica e o estado de saúde, claro, que inspira cuidados. Os 7 pacientes são homens com idades entre 28 e 55 anos. Respeitando o predisposto na legislação vigente, o hospital não vai divulgar o nome das vítimas e o atendimento da unidade. A diretoria do Umuarama se manifestou por meio de nota e afirma que o presidente Edvanilson Lopes Romero, conhecido como Nil, está viajando aqui para Santa Catarina, ele vem a Joinville, claro, para acompanhar o atendimento às vítimas. Aí você vê mais uma vez as imagens, a impressão que dá aos olhos de alguém destreinado como eu, que aquele ônibus estava com problema nos freios. Ele não parece que ele faria uma curva naquela velocidade. Como se sabe, esses acidentes são muito comuns na 376, a falta de freios, porque os freios de caminhões e ônibus são muito exigidos na descida da serra. E a impressão que eu tenho, numa primeira impressão, veja que o ônibus parece estar em velocidade muito acima do que se esperaria naquela descida da serra, né? Então, é claro que a Polícia Rodoviária Federal vai investigar, inclusive com acesso a essas imagens e também checando o próprio ônibus para ver se há algum problema mecânico ou um problema nos freios ou de outra natureza, mas no primeiro momento parece que é isso. Tanto é que a gente mostra aqui com muita frequência a utilização daquelas caixas de areia, que são aquelas saídas para emergência, exatamente nessa mesma localização. Talvez o motorista não teve a oportunidade de recorrer a essas saídas de emergência. Mas veja que realmente ele está fazendo a curva numa velocidade bastante acima do que se espera num ônibus ali. Não acho que foi imprudência, né? Os motoristas de ônibus são muito responsáveis, né? Não é o caso daquele ônibus que vinha lá do Pará, de alguns dias que houve aquele acidente grave, porque inclusive era uma empresa toda irregular. Mas essas empresas que atuam de forma regular e com profissionais experientes, normalmente tem motoristas muito responsáveis, né? E certamente não é por excesso de velocidade que aconteceria esse acidente. Se o ônibus estava um pouquinho acima da velocidade, tem mais a ver com algum problema mecânico do que exatamente por decisão do motorista. Mas vamos aguardar a apuração dos fatos e para descobrir o que de fato aconteceu e acompanhar também esses atletas, alguns atletas que estão internados em Joinville para saber se eles ficarão bem, né? Lamentavelmente, 2 mortes confirmadas, um motorista e um atleta da equipe do Umuarama.